pelo que eu percebi... Yes! Time! Começou a aula, só para poder não perder o hábito. Pelo que eu percebi, a questão número 4, eu acho que 80% dos alunos fizeram, mas alguns não fizeram. Então, o que eu vou fazer? Não nessa aula, porque eu não quero atrapalhar, por quê? Eu preciso ter essa matéria ser dada, que é média, mediana e moda, para finalizar, que na verdade, por isso que eu acabei tirando a questão número 5, que era exatamente média, mediana e moda, e por questões de feriados, eu acabei não conseguindo encaixar essa disciplina. E é uma aula só, uma aula bem simples, é relativamente simples, vocês vão ver hoje, tá? Mas eu tirei por respeito a vocês, obviamente, que também, né, vou botar uma coisa que eu não tinha dado, bizarro, né? Vida que segue. Então é isso, deixa eu ver o que mais. Eu tô vendo aqui que tem... Everton, é sua presença... Eu entrei 2 vezes, que coisa doida, parece que eu entrei pelo celular. Que viagem astral, gente. Enfim, deixa pra lá. Então, o que acontece? Então, só ficou essa questão, basicamente, que pouquíssimos alunos não conseguiram fazer. Aí, na próxima aula, que não é semana que vem... Não, na próxima aula não, perdão, tô falando besteira. Na verdade, a minha intenção, eu vou fazer um videozinho fazendo essa questão 4, passo a passo, tá? E aí eu mando lá no grupo para vocês. Para quem tiver dúvida, interesse de rever a questão, tá bom? Aí eu vou fazer o videozinho mais perto. Aí, mesmo se ainda tiver dúvida, aí a gente joga para aula sem problema nenhum, tá? Eu vou terminar mediana, moda, média aritmética, moda e mediana, tá? Na próxima aula, que não é semana que vem, porque semana que vem é dia dos professores, mas na outra aula eu vou só começar a parte de desvio padrão e variância, que eu preciso fechar, tá? E aí depois a gente parte só para probabilidade, tá bom? Aí eu já vou mandar o material para vocês, o PowerPoint de probabilidade, tá? Nada muito absurdo, nada muito profundo, tá? O conceito de probabilidade é só para vocês entenderem a prática da probabilidade, como ela é usada, como ela é aplicada, tá? Lembrando a vocês que essa matéria é uma matéria letiva, principalmente o pessoal de administração, contabilidade. Tá? O pessoal de administração e contabilidade já está top no conhecimento a respeito disso, pelo menos eu espero. Tá? Então é uma matéria bem light, tá? Ela não tem uma proposta, ela não tem uma pegada profunda de estatística, tanto que é uma matéria só de 2 tempos. Tá? Então, assim, não se preocupem, eu não vou vir de voadora. Tá? Eu estou procurando vir com dedos para poder a gente conseguir ser esse processo ser bem leve. Com relação às provas, mas eu vou repetir isso também na próxima aula, que não é semana que vem, vou conversar com a coordenação primeiro, se ela me permite isso, tá? E a gente constrói a prova nas aulas. Igual que a gente fez na PS, mais ou menos. Eu estou com um esquema bem legal na cabeça aqui, que é primeiro para que as pessoas venham, porque a grande maioria da turma, né, tirou acima de 8, contando aí o trabalho, né, 9, 10, assim por diante. Então, assim, que é relativamente normal por uma aula online. Acredito que muitos aqui se dedicaram, porque muitos correram atrás, me procuraram, me ligaram. Eu vi que vocês começaram a conversar entre si, tirar dúvidas no grupo a respeito das questões, questionaram, tá? Foi bem legal. Eu acho que assim, vocês realmente não ficaram naquela situação do tipo, vou copiar de alguém que já fez. Sempre tem um ser humano ou outro que acaba fazendo, né? Vida que segue, a gente não tem muito o que fazer, né? Paciência. Né? Acho que cada um tem a sua consciência do que faz, né? E vai pagar por isso em algum dia. Então, para aqueles que realmente se dedicaram, parabéns, tá? Porque eu sei que a grande maioria, que eu posso com certeza dizer que a grande maioria, porque eu acompanhei muitos aqui, muitos me ligaram, muitos entraram em contato, muitos me perguntaram, ficaram pedindo dicas, ajuda, tá? Foi bem legal de verdade, tá? Parabéns a todos aí. Agora vamos falar então. Hoje é aquela aulinha que eu precisava ter dado antes da prova, mas eu não consegui, por questões de tempo, tá? Que é média aritmética, mediana e moda. E aí tem 2 videozinhos que eu separei com relação a exercícios e aplicação desses exercícios,
tá? E aí a gente fecha por aí, tá bom? E aí na próxima aula faço rapidinho a parte de variância e desvio padrão, que é algo bem simples, só para vocês conhecerem, entenderem como é que é o processo, e aí partimos para a probabilidade. Lembrando que todos esses tópicos irão cair na prova também, tá? Então, nas próximas aulas, fiquem espertos que nas próximas aulas eu vou começar a trazer exercícios ou mandar uma lista para vocês de exercícios e vamos construir essa lista em sala, tá? E aí a gente, basicamente, vocês, quando a gente terminar a última aula antes da prova, teoricamente vocês já vão estar com a prova pronta. Sacou? Aí é só basicamente botar lá no timbrado que eu vou mandar para vocês e disparar para o tio Everton corrigir. Tá tudo na minha cabeça, né? Eu só vou perguntar primeiro a coordenação, se ela me permitir, a gente faz isso. Se não, vamos para o caminho normal mesmo. Tá? Nada muda. Ai, ai, deixa eu ver onde eu estou, quem sou eu? Aqui. Não, aqui. De estatística e probabilidade. Eita. Bom, enfim, essa bosta fica entrando o tempo todo. Isso aqui é com certeza meu firewall. Com certeza meu firewall deu Blade. Ó, ih, gente, desculpa, peraí, vai abrir sempre uma página do mal aqui. Desculpa. Onde estou, quem sou eu? Voltando para cá. Vamos lá. Bom, espero que não apareça de novo, porque é um saco isso. Então, vamos lá. Medidas de posição ou média. Medida de posição, na verdade, tá ligado a média, mediana e moda, tá? Então, medida de posição como um todo, eu posso conversar com média aritmética. A média aritmética, gente, a gente aprende isso desde o primário, tá? É algo muito simples. Se eu tenho uma quantidade de dados, né? Números aleatórios de dados aí, ou números até sequenciais de dados, tá? E eu quero saber uma média desses dados. Note, eu quero saber a média geral desses dados, tá? Eu simplesmente somo todos esses valores e divido pelo número de informações que são dadas, são fornecidos. Até aí, morre Neves, está tranquilo. Um exemplo clássico aqui, ó. Dada a série 18, 29, 35, 45, 50, 57. Ele pede, qual é a média aritmética? Simples. Eu vou somar todos esses valores e vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, somo tudo, divido por 6, eu descubro a média aritmética. Note, vocês vão perceber que existe uma pequena diferença muito sutil entre média aritmética e mediana, tá? Ó, outra informação aqui também interessante, ó. Dada as notas de A1, né, de estatística, aí, digamos, aqui são as notas dos alunos, tá? Sequencialmente, tá? Tá em ordem até. Aí, ó, calcule a média aritmética. Vou somar tudo isso aqui, multiplicar pelo número total, né? E aí vou dar uma média aritmética. Essa média aritmética aqui, ó, pela sequência estar em uma ordem, por exemplo, tá? Que também estava numa ordem. Essa média aritmética eu também posso chamar de mediana, vocês vão ver mais à frente, porque ela vai dar uma média da posição que eu vou me encontrar, né, nessa sequência aqui. A mesma coisa aqui, tá? Em que posição eu vou me encontrar nessa sequência. Aí na mediana tem um macetezinho, que aí você sabe qual é o intervalo de posição da mediana. Vamos lá. Um exemplo de mediana aí no dia a dia. Vocês podem dizer assim, poxa, a média de altura do ser humano na época da Roma Antiga, né, sei lá, 3.000 anos atrás, por exemplo, a média de altura era 1,50 m, 1,55 m. 1,50 m, 1,55 m. Isso quando eu digo isso, eu estou dizendo para vocês, estou dando uma informação de mediana. É um intervalo dentro de um grupo de dados. Tá? Então, a mediana é essa. É aquele intervalozinho que você pode colocar todas as informações ali e trabalhar dentro daquelas informações. A média, tem uma média. Qual é a média de tamanho? A média de tamanho é 52,5, por exemplo. Essa é a média aritmética. Somei tudo e dei um ponto exato para a medida. É uma técnica, tá? Para vocês conseguirem entender o conceito em si.
Vamos dar uma passadinha aqui. Aqui tem alguns exemplos. A gente vai ter uma listinha, então não vou me matar com relação a isso com vocês, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a mediana. Ih, deixa eu abrir isso aqui, fica mais fácil. Fica maior para vocês enxergarem. Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Povo, estamos me ouvindo? Sim. Marco, Helena, tá todo mundo aí? Sim, tá tranquilo. Fica comigo, grita aí. Continuando, crianças. Medidas de posição, então. Então, assim, mediana, continuando, né, o conceito de medida de posição. Desculpa, fui redundante. Mediana, que a gente representa por ME, tá? É muito comum isso na literatura. Vou dar uma lida rápida para vocês entenderem. A mediana de um conjunto ordenado, ó, isso aqui, por exemplo, é um conjunto ordenado. 18, 29, 36, 45, 57, 5, aí muda para o 6, aí muda para o 7, muda para o 8, muda para o 10. Obviamente aqui, se vocês já entenderam as aulas anteriores, isso aqui é uma frequência, né? Essa frequência você consegue jogar numa tabela. E essa tabela você consegue fazer através de intervalos de classes, né? E gerar uma frequência, assim por diante. Uma frequência, um percentual de frequência acumulada e assim por diante. Tá? E dali extrair algumas informações importantes. Então, só não estou sendo redundante. Aqui nesse gráfico, só para mostrar para vocês, antes de pular para a mediana, só para vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho o número de aqui eu tenho as alturas que foram contabilizadas, as alturas contabilizadas. Aqui eu tenho o número de pessoas, tá? Que possuem essas respectivas alturas. Note aqui, ó, que a grande maioria, né, tem 170, tem 1,72 m, ó, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é o produto entre a frequência, perdão, entre a altura e a frequência. O somatório disso tudo aqui, tá? Aí, quando você soma isso tudo, ou seja, o produto entre... Tem 5 pessoas com medem 148, 16 pessoas 152, assim por diante. É uma média ponderada, tá? Para quem já estudou média ponderada, sabe o que eu estou falando. Que está dentro da média aritmética como um todo, tá? Aí o que aconteceu? Ele pegou e multiplicou através da frequência e a altura de cada um, fez o somatório de todos e achou esse valor. Esse valor aqui, multiplicado pelo número total de pessoas, vai me dar a média aritmética desse perfil aqui, tá? Continuando. Que é, na verdade, um produto da frequência entre os dois. Continuando aqui, a gente vai fazer isso com calma mais à frente. Não vamos atropelar. Mediana. Então, agora sim, só para vocês, a partir desse momento, agora a gente consegue trabalhar esse trem aqui, tá? Então, a mediana de um conjunto ordenado de termos é a média aritmética dos termos centrais. A mediana é a média aritmética dos termos centrais. Você quer encontrar os termos que estão localizados no centro daquela sequência, daquela ordem, tá? Ó, a mediana é uma separatriz que divide o conjunto de dados em duas partes exatamente iguais, pois posiciona 50% dos termos à sua esquerda e 50% dos termos à sua direita, tá? E o símbolo é chamado ME. Bom, vou pular essa parte aqui, depois, se vocês quiserem, vocês têm esse material, vocês podem depois dar uma lidinha, tá? Mas a gente vai ver aqui mais ou menos. Olha, aqui, ó. Aqui, ó, esse E1 aqui, que é a série que eu tô combinando, o E1, tá? É a posição da mediana, posição 1 da mediana. Tem a posição 1, posição 2 e assim por diante. Posição 1, primeira posição. O que eu vou fazer, ó? Para ser usada... Essa aqui, ó, N mais 1 dividido por 2. N é o número de termos mais 1 dividido por 2. Para ser usada quando for uma série de valores ou distribuições de frequências simples. Agora, quando eu pego N sobre 2, tá? É para ser usada quando for uma distribuição de frequências por classes, aquelas que a gente já aprendeu. Frequência por classe. Tá? Então, vamos lá. Tem um outro cálculo aqui de mediana, quer dizer, na verdade, o cálculo geral para você encontrar o valor numérico e não a posição. Aqui é posição. Aqui é o valor numérico daquela posição. Então, vamos lá. Tá vendo? Ó, a posição aqui, ó, é 1, tá vendo? Ó, ela aparece aqui. Esse aqui é o valor numérico, o número mesmo, valor. Tá?
Então, algumas coisas que a gente precisa aprender. Primeiro, na nomenclatura, né? FAC são a soma acumulada das frequências em ordem crescente, tá? Que você vai somando e vai acumulando. Isso vocês já fizeram, né? Todo mundo, acredito que todo mundo tem entendido pelas respostas que vocês me deram na prova. Continuando. Tem os outros termos aqui que estão aqui do ladinho, ó. LI, que é o limite inferior da classe, a gente já estudou isso, o limite inferior, limite superior daquela classe, tá? H, que é o intervalo de classe do posicionamento, que intervalo você está trabalhando ali, de 2 em 2, de 4 em 4, 5 em 5, de 10 em 10. E1, que é o valor encontrado no posicionamento, né? Você pegou o número de elementos, somou 1, dividiu por 2, você olha lá naquele conjunto ordenado e sabe, é esse cara aqui. Tá? Então, ó, FAC antes é a frequência acumulada anterior à classe, antes daquela classe do posicionamento, tá? Tem um porquê isso, vocês vão ver mais à frente. F é a frequência de classe dos posicionamentos, tá? Vamos ver aqui, para vocês entenderem melhor. É bem simples, tá? Por mais bizarro que vocês possam achar, é relativamente simples. Então, note que eu não vou nem me matar usando essa equação grandona aqui, olha só. Eu tenho, ó, as classes, quero calcular a mediana, né, dessa série aqui, ó, tá me dando a série, tá? Aí eu peguei e ordenei a série, ordenei a mesma série, tá? Só que agora está ordenada. Eu percebi que eu tenho um número de dados aí igual a 12, tá? Dessa amostra. Ou dessa amostragem, né? Não sei se isso aí partiu de um valor maior ou se é só isso mesmo que eu tenho, né? A amostragem é tudo que eu tenho. A amostra é o que eu pego da... a população é tudo que eu tenho. A amostragem é a técnica ao qual eu uso para tirar uma amostra. Existem várias técnicas de amostragem, eu expliquei algumas para vocês. Então, esse aqui pode ser uma amostra, por exemplo. Tá? Então, o número 12. Aí, o que eu fiz? Ó, vamos ver o valor posicionamento. Tá? Bom, note que eu usei N mais 1 dividido por 2. Por quê? Porque ó, N mais 1 dividido por 2 ó, é para ser usada quando for uma série de valores ou distribuição de frequências simples. Isso aqui é uma distribuição de frequências simples. Está numa tabela? Está tabelado? Tá assim? Não. Então, peraí. Tá? Então, o que eu fiz? Fui lá, fiz 12. Eu peguei, ó, 12 mais 1 dividido por 2. Deu, ou seja, a sexagésima. Sexta, quinta posição, não sei nem como é que fala isso. Se alguém souber como é que fala esse número com vírgula, tem a menor ideia. Mas 6,5 posição, tá? Então, esta posição está entre a sexta e a sétima posição. Por isso é uma mediana, tá? E aí você está entre a sexta e sétima posição. Vamos pegar a sexta e a sétima posição agora? Aí, olhando aqui, ó, a sequência de ordem, eu vou ver que a sexta posição é a 105 e a sétima posição é a 114. Então, ó, 105 mais 114 dividido por 2, a minha mediana é 109,5. Ou seja, a minha mediana está entre o intervalo 105 a 114. O valor exato dessa minha mediana, que é a média, que acaba sendo o equivalente a uma média aritmética, dá 109,5. Professor, o senhor está dizendo que se eu somar isso tudo aqui e dividir por 12, eu vou achar esse valor? Nem sempre, tá? Por isso, às vezes, você tem que recorrer a essa equação geral aqui, tá? Isso aqui é um recurso. Eu estou fazendo essa equação, só que em parcelas. Ao invés de sair fazendo esse negócio aqui igual um doido, eu pego e faço em pedacinhos. Eu fiz em pedacinhos. A mesma coisa aqui, ó, vou fazer um outro exemplo. Calcular a mediana da série. Aí tá lá a série, já tá na ordem. Tá na ordem. Aí eu fui lá e fiz, ó, N mais 1, tal, quarta posição. Quem tá na quarta posição? 1, 2, 3, 4, 204. 204 na quarta posição. Poxa, professor, se eu somar isso aqui e dividir pelo número de dados, que são 7, eu vou conseguir encontrar 204? Talvez sim, talvez não. Às vezes a média aritmética, ela bate exatamente com a mediana. Às vezes, nem sempre. Tá? A mediana é para saber qual é o número que está dentro desse intervalo, o número médio que está dentro desse intervalo. Tá? Aí aqui tem para a tabela, não vou fazer agora, a gente vai levar um tempinho, mas ele
ele usa, tá, o cálculo, ele pega os dados que foram fornecidos na tabela, tá? Vou fazer só essa aqui não, mas vou fazer essa aqui logo, para poder rapidinho só para a gente matar esse troço. Ó, essa é uma tabela de frequência, tá? Essa é uma tabela de frequência. Note que eu não vou usar n mais 1 dividido por 2, tá vendo? Eu peguei n sobre 2. Então, quantos dados eu tenho? Tenho 310 dados, 310 pessoas nessa tabela. Tá? 310 dividido por 2, 155. Então, a posição é 155. A posição, 155ª posição. Olha que bonito, até um arrepio agora. O LI, quer dizer, o dado, né, o dado principal aqui é o 73. Tá? O LI, ó, 73. Posição 155, ó. 126, pode? Não, ele está dentro dessa posição aqui, ó. Nesse intervalo, ele está dentro dessa posição. Tá? Ele está na posição, é sempre o valor anterior. Tá? Então, o que eu vou contar, então, eu vou contar o 126. Ele para aqui, o próximo é 186. Então, seja lá qual for onde está meu dado, ele vai estar nesse intervalo aqui. E dentro desse intervalo eu vou usar o valor 73, que é o LI, que é o valor inicial. H, note que está indo de 5 em 5, tá? O EI é 155, que é o valor aqui, que é a posição, menos 126, que é o fator acumulado, ó, o fator acumulado anterior, tá vendo? O fator acumulado anterior é o 126. Ó, fator acumulado anterior, 126. E 57, esse 57 saiu da onde? É a frequência. Qual é a frequência que está sendo usada aqui, ó? É essa aqui, ó, não estou usando esse termo que eu achei. Então, pior aqui de tudo, tá, gente? Que gera dúvidas e confusões na hora de você colocar cada elemento cada um na sua casinha, tá? Pior aqui é exatamente a posição LI, tá? E descobrir quem é o meu termo inicial. Esse meu termo inicial, ele vai sair exatamente daqui, ó, desse valor da posição aí, tá? Aí você tem que prestar muita atenção na hora que você fizer, ó, 126, ele está muito mais próximo, o 155 está muito mais próximo do 126 ou do 183? Do 183. Se está do 183, então é esse cara que eu vou usar. Usa esse macetezinho que eu estou dando para vocês, tá? Existe uma outra fórmula, um pouquinho mais complexa, para você ter certeza com relação a isso, mas 99% das vezes, dessa forma como eu expliquei para vocês, vai dar certinho, tá bom? É só você ver qual é o valor mais próximo. 155 está muito mais próximo de 183 do que 126. É só você fazer isso, se você quiser fazer um cálculozinho rápido e tal, você vai perceber isso. E aí substituir os termos de acordo com o que foi dado lá no início. Ah, professor, é muita coisa para decorar. Claro, é a primeira vez que você está pegando esse trem. Vamos lá para moda? Então aqui, moda. Moda, você tá vendo o professor aqui com uma blusa listrada, e aí, se de repente eu sair na rua e encontrar uma outra pessoa com essa blusa preta listrada, isso é moda. Moda, moda é muito utilizada na área de estilismo, né, na área da roupa, né? A palavra moda é muito utilizada porque, a partir do momento que mais de um dado se repete em um intervalo curto de tempo, tá? Você diz que aquilo ali é um estado modal, tá? Então é uma moda, é algo que se repete, tá? Que tem uma frequência, um processo acontecendo. Por exemplo, você sai na rua, tá? Compra um gelato, né? Aquele picolé que era muito famoso aí, até ficou durante uns 2 anos, eu acho, ele ficou super famoso, abriu várias franquias de gelato, aquele picolé que tem cremoso por dentro, tal, que virou uma modinha. Depois acabou. Aquilo ali é moda, virou uma modinha, tá? E acabou. Por que virou uma modinha? Porque se você ia a 2, 3 shoppings diferentes, tinha lá um quiosquezinho desse gelato mexicano, não sei o que lá, tinha vários do tipo. Aquilo era uma moda, por quê? Porque era um processo que se repetia. A pergunta é, essa moda tem tempo? Essa moda tem uma sequência? Essa moda tem uma história? Por que o Sebrae geralmente diz assim, olha só, no Brasil, tá?
88% das empresas pequenas que se iniciam, microempresas, tá? E empresas de pequeno porte, 88% dessas empresas, elas entram em falências em 2 anos. Da onde ele tira essa informação? Através do processo da moda, do cálculo de moda. É dos termos, dos ambientes de estatísticos, tá? Que o cara consegue ter essa análise. Ele olha através dos gráficos, nota que aquilo ali se repete inúmeras vezes, e aí ele pode sugerir a possibilidade que existe um modelo de moda, tá? Na questão da falência das empresas no Brasil, por exemplo, 38%. Diferente nos Estados Unidos, que a falência ocorre, não chega nem a 30%, em relação aos outros países da Europa e outros países. Na verdade, os países da América Latina ficam, em média, as empresas, né, que são novas, né, que não conseguem sobreviver os primeiros 2 anos, elas ficam, em média, aí 60% a 90%, tá? É triste, é horrível, mas é a realidade. Então, uma outra coisa também que é interessante com relação à questão da moda. Estava pensando aqui, agora eu lembrei. Lembrei e esqueci. Peraí. Deixa eu lembrar. Nossa, tava na ponta da língua na hora que eu falei, eu acabei esquecendo. Da moda. Bolsa de valores. Bolsa de valores trabalha com média, moda e mediana. Média aritmética, moda e mediana também. Tá? Os grandes acionistas, as pessoas que desenvolvem o processo, eles ficam na expectativa do que acontece ao longo do dia na área política, na área ambiental e em várias notícias que acontecem durante o dia, e também para entender como o mercado reage a essas notícias. Essa reação a essas notícias, a questão da Bolsa de Valores, ocorrer aquelas variações na Bolsa de Valores, está associada também à moda, tá? Ou seja, você viu, os pontos, sei lá, subiram os pontos as ações da Coca-Cola. Por que subiu as ações da Coca-Cola? Qual é a lógica que subiu? O que leva a subir as ações da Coca-Cola naquele horário? Porque naquele horário algo aconteceu e que virou moda. Não moda no sentido que fala moda, né? Você sempre lembra de alguém na passarela andando, né? Aquelas modelos, aqueles caras lá andando na passarela. Não, esquece isso, abandona isso na tua vida. Quando eu falo moda agora, eu estou falando no sentido estatístico mesmo, tá? Mas não que aquilo também não seja um modelo estatístico, um exemplo estatístico. Mas na realidade de vocês, principalmente na administração e afins, tá? Quando a gente está na Bolsa de Valores, ou então, por exemplo, aqueles programinhas, sabe aqueles programinhas que o pessoal gosta muito de... chega a ser até viciante, que o pessoal começa a investir valores, investir dinheiro, e aí ele fica analisando ao longo do dia o que sobe, o que desce, ele fica apostando no que sobe, no que desce. Na verdade, ele está investindo, né? Em ações de alguma empresa, e aí, conforme aquelas ações sobem ou descem ao longo do dia, naquele programa, tá? A pessoa ganha ou perde dinheiro. Então, ela tem que fazer uma análise de moda do que acontece ao redor do entorno, ela tem que ficar ligada nas notícias, e de acordo com as notícias relativas àquele produto ao qual ele está investindo, por isso que é uma pegadinha às vezes. Que tem programas daquele tipo que ele não mostra qual é o produto que você investe. Por exemplo, estou investindo em café. Estou investindo em café, aconteceu uma situação, uma queimada no Mato Grosso, agora à tarde, em várias plantações de café. O que vai acontecer com o café? Ou ele pode cair, ou ele pode subir. Ou seja, você vai ter que entender qual é a moda do mercado naquele momento para poder assumir uma estratégia de negócio em saber se você vai investir, dizendo que vai subir ou que vai descer o processo. Então, isso é um conceito de moda. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação a isso ou outra coisa? Abre o áudio, gente. Fala comigo. Abre o coração. Continuando, aqui alguns exercícios, tá? Um exercício simples.
Note, eu tenho aqui, ó, vários dados ordenados, né? Uma sequência ordenada, uma série ordenada, tá? Aonde eu note que o número 5 é o que se repete mais, ó. 1, 2, 3, né? Ó, esse só repete 2, só repete 1, 2, 1. Então a moda aqui é o número 5. Ou seja, se eu tiver que investir na bolsa de valores e eu notar que existe uma oscilação e que de repente aconteceu um fato, que aquele fato ali pode implicar naquele tipo de produto, nesse momento eu sei que ele vai se repetir ou crescendo ou caindo. E é nesse momento da moda que eu aplico as ações. Por exemplo, que eu falo que eu invisto, ou que eu compro, ou que eu vendo, enfim. Aqui, ó, série de pesos. 65, 67, 69, 72, não. Note, não tem moda. Vou investir? Claro que não, você é um idiota. Não investe! Segura teu dinheiro. Ai. Para de gastar dinheiro à toa. Aí você vai fazer merda, tá? Então para de palhaçada. Você olhou. Olha, note, nada se repete. Nada, absolutamente nada se repete. Se não se repetiu, não invista. Tá? Se você investir aqui, você provavelmente vai estar arriscando na aleatoriedade. E quando você faz um ato aleatório, você pode ter sorte ou ter azar nesse processo e perder dinheiro. Ou ganhar dinheiro, ou ganhar pouco dinheiro em relação a isso. Então, não tem moda. Então, eu posso ter moda e posso não ter moda. Tá? Qual é a tendência de mercado? A tendência de mercado já muda um pouco. Note que, ó, 65, 67, 69, 70, 74, 79, ó, 83, 87, 92. Note que a tendência do mercado é subir. Então, não é moda, aí é tendência. Tá ligado a uma outra coisa, uma outra particularidade da área da estatística, que não cabe a nós. Tá? Isso aí, no caso, a gente analisa um gráfico estatística, existe uma curva de probabilidade, e dentro dessa estatística e dessa curva de probabilidade, você joga lá no programinha ou no braço. Fique rico com Bitcoin. Óbvio, né? Eu tô falando pra caramba sobre isso. Provavelmente essas propagandas vão ficar aparecendo para mim direto. E agora vai aparecer esse troço. Oxe. Trabalho em casa. Gente, infelizmente é isso aí. Se você tiver computador ou um celular em casa, tá? Isso não é acidente horrível. Acidente não é nada. Isso não tem nada a ver com o presidente. Ai, que inferno. Desculpa, perdão. Vou tentar depois ver o que merda é essa que tá acontecendo no computador. Ai, Joss. O que o Luciano Henrique esconde? Desculpa, gente, desculpa. Se alguém souber como é que faz para poder tirar esse inferno, eu agradeço. Vamos lá, deixa para lá. Vamos lá, o Bolsonaro perde tudo. Ei, que legal para ele. Então, o que acontece? Então, tem os valores aqui, isso é uma tendência, tá? É isso mesmo? Tu vai me sacanear? É isso mesmo? Finalzinho da minha aula? Ai, Jesus. Desculpa, gente, perdão. Coisas que acontecem. Então, séries de peso, né? 65, né? Aí é que eu tenho séries de altura, a mesma coisa, ó. Eu tenho moda? Tenho! Só que olha só, note que aqui eu tenho apenas uma moda, aqui eu não tenho moda nenhuma, e aqui eu tenho 3 tipos de modas diferentes, ó. Moda. Cara, será que... Acho que o meu antivírus, ele... Aspirou. Ai. Enfim, perdão, gente. Tentar sobreviver aqui. Depois eu vejo o que eu faço aqui. Então, note que eu tenho 62, 67, 75. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, note que o 162 se repete 3 vezes, o 167 se repete 3 vezes e o 185 se repete 3 vezes. O restante não se repete mais de 3 vezes, né? Mais que 2 vezes, pelo menos. Tá?
Então, eu posso ter mais de uma moda sobre a mesma situação. Aí aqui eu tenho um exemplo, outro exemplo, né? Ah, desculpa. Ó, qual é a moda daqui? É só você olhar a frequência, né? Ó, note que quem tem maior número de repetições? O 172. Então, a moda é 172. Ó, aqui, ó, se você olhar, todo mundo é igual. Existe moda? Não, não existe moda. Aqui, ó, eita, não, isso aqui é aquele cálculozinho que eu havia falado com vocês, que eu não vou aplicar com vocês a princípio de conceito de moda. Oi, pode abrir. Mestre, Fala. boa noite, Alex. Fala, Alex. Nessa última explicação, onde todos eles estavam com 8. Eu tenho um peso 48. Se eu tenho número de pessoas, 8 pessoas, isso quer dizer também que eu tenho 8 pessoas com 48 quilos. Isso acaba sendo uma repetição, ou seja, uma moda, né? Ou não? Não, moda você tem que ter alguma coisa que se diferencia, uma ou mais coisas. Se um desses números fosse 9, por exemplo, aí a moda seria 8. Entendeu? Perdão, falei besteira. Se um desses números aqui fosse 9, a moda seria 9. O restante não seria moda. Conseguiu entender? Não. Deu uma viagem astral aí. Não, no somatório, por exemplo, eu tenho 40. peso 48, 55, 48. 62 e assim por diante. Isso. Correto? Isso. Eu tenho um número de pessoas que está classificado como 8 pessoas com peso de 48 quilos. 8 com 55, 8 com 62. Se eu jogar no hall de 40 pessoas, eu tenho 8 pessoas com o mesmo peso de 48 e 8 pessoas com peso de 55. No hall, eu não teria repetições, ou seja, moda no peso 48, moda no peso 55? Não, porque esse que é o legal desse tipo de tabela, desse tipo de informação é o seguinte, olha só, vou mostrar para você um exemplo aqui. Ó, a moda aqui é 172 porque o maior número é quem? Quem mais se repete? A gente está falando sobre frequência. Você está analisando como se fosse rol. Na verdade, é uma frequência. Quem tem mais frequência? Quem aparece com mais frequência? Então, quem aparece com mais frequência, esse cara é a moda. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui... Quem aparece com mais frequência aqui? Ninguém. Todo mundo é igual, na mesma frequência. Se um desses fosse, por exemplo, 9, então esse cara é o que mais aparece. Então, a moda é dele. Conseguiu entender? Entendi. Show. A dúvida que você falou aí é uma dúvida muito frequente. Eu realmente tinha esquecido de tirar. Obrigado de verdade. Vamos lá. Aqui tem um cálculozinho de moda. Não vou exigir isso de vocês, tá? Relaxa, não vou exigir. Aqui é quando eu tenho um gráfico de intervalos de classe, tá? E aí você gera frequência e assim por diante. Não vou exigir isso de vocês, que vai um pouco além do que era... Quando a matéria era de 4 tempos, a gente podia brincar com isso aqui. Tá? Bom, professor. Pode falar, pode falar. E como que você determina a classe modal na distribuição de frequência em classe? Aí a classe modal com a distribuição de frequência em classe, a gente tem que fazer esse cálculozinho aqui, a fórmula aqui embaixo, ó. Ah, tá. Para poder descobrir a classe modal, né? Isso, tá. Isso. Entendi. Tá? A gente não vai trabalhar, porque isso vai além do nosso currículo, da matéria, tá? Vai trabalhar com a distribuição de frequência simples. Normal, então, isso, só simples, tá. só simples. Essa aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? A gente só vai trabalhar com as simples, tá Tudo bom? bem. Se a gente for... Não, nesse caso, a gente não vai trabalhar com isso aqui, porque se eu for pegar isso aqui, aí eu vou ter que exigir também, que não é o caso, por exemplo, da mediana, entendeu? Eu acho que são para... Eu acho que saber que existe e você quiser aplicar isso aqui, eu acho super, super válido, tá? Mas tirando isso, para nossa disciplina, a gente não precisa avançar para esse nível não, tá bom? Então, nesse mesmo exemplo, se você quisesse determinar a classe mediana... Aí a gente vai usar aquela equação que a gente usou lá. Vai ter que fazer a frequência aqui do lado, cálculo de frequência acumulada crescente, né? Aqui determina do lado. pela frequência acumulada? Isso, e aí depois a gente vai fazendo, porque a gente precisa desse dado. Ó, nota que na equação você precisa desse dado de frequência acumulada, tá vendo? Entendi. Ó, você tem que, para você conseguir fazer isso, você vai ter que gerar isso aqui agora.
Vai ter que gerar mais uma coluna aqui. E que você já sabe, por causa das matérias anteriores, lembra? Lembro. Show, show. Vamos agora ver alguns exercícios aqui na prática. Obrigado pela pergunta. Ajudou. Vamos lá. Eu queria só pegar o gancho, já que ele falou da frequência acumulada, e voltar um pouquinho antes da frequência modal, que deu 126, aí a gente estava com o número de 155. Peraí, vambora, onde? Me ajuda aí. Aonde? Desculpa. Aqui, nessa. Essa? Isso. Fala. Aqui, no caso, a gente citou que a posição 155, porque se eu pegar o 126 mais o 57, o topo dele é 183, ou seja, eu começo do 127 até o 153. Exatamente. 183, ele está dentro desse range. Está dentro desse intervalo, está exatamente, dentro desse range aqui. Não, beleza. Tá? E aí você pega para baixo porque ele está mais próximo de 183. Aí você vai utilizar essa linha, foi o que me perguntaram agora há pouco. Aí se você fosse tentar fazer alguma coisa parecida aqui no modal, você teria que utilizar a frequência aqui na frente. Tá? Que é a frequência acumulada. Beleza, eu fiquei na dúvida. Eu só fiquei na dúvida disso, porque depois que enquanto você estava explicando na frequência modal, eu vi que o 126 para o 183 dá uma diferença de 57, que era o somatório, isso era óbvio. Sim. Só que eu consegui localizar o 155 dentro desse range. Mas beleza. Show. Obrigado de novo. Hoje está top, graças a Deus. Continuando, agora eu vou passar aqui para ele fazer um exercício bem simples e rápido, só para a gente matar, tá? Eu acho que eu consigo passar esse mais um. Só para a gente entender um pouco mais e resolver esse problema na nossa vida. Média, moda e mediana. Vamos entender esse conceito? Inicialmente, eu queria explicar que eu vou fazer a primeira aula, que é essa, que eu vou dar 2 exemplos. Deixa eu só andar um pouquinho. Aqui uma sequência de dados. Imagina aqui, dados candidatos. Os candidatos ao emprego, por exemplo. Então, é que a idade? O primeiro candidato, tem 20 anos. Nesse exercício, tá? Ele vai trabalhar com média, moda e meridiana a partir dessas informações aqui. Tá? Ele vai tirar média, moda e mediana. E o que é legal é que aí a gente consegue diferenciar de forma bem simples o que é cada uma delas. O segundo, 22, o terceiro, 24, 18, 16 anos, 17 anos, 20 anos, 20 anos e 16 anos. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte: qual é a moda das idades? Qual é a moda das idades? Quem pode me dizer? Qual é a moda aí? 20. Rapidão. Show. Vambora. Todo mundo notou? Percebeu? 20, 20, 20 se repete 3 vezes. É o único que mais se repete. É o que possui maior frequência. A moda, você pode entender do jeito normal. O que é moda? No vestimento das pessoas. Moda é aquilo que todo mundo está usando, né? Tal sapato está na moda, tal roupa está na moda, tal celular está na moda. Então, qual seria a moda aqui? É o que aparece mais, é o que está na moda, é o que aparece mais. Qual o número que aparece mais aqui, ó? Você perceber, eu tenho aqui, ó, 20, 20 e 20. Apareceu 20 3 vezes, certo? O 22 só aparece uma vez, o 24 só aparece uma vez, o 18 só aparece uma vez, o 17 só aparece uma vez, mas o 16 aparece 2, ó. Mas o que aparece mais é o número 20. No processo de seleção de emprego, por exemplo, você está lá, né, fazendo o processo de seleção, e aí você nota que você tem uma quantidade muito elevada ou repetida de idades de candidatos. Isso vai te dar um alerta para dizer assim, existe um perfil no mercado que procura esse emprego que tem essa idade. E aí, a partir daí, você consegue, por exemplo, ajustar as tecnologias, ajustar as práticas, ajustar, por exemplo, as demandas a partir daquela idade. Então, assim, peraí. Se eu tenho uma quantidade enorme de candidatos com essa idade me buscando, então eu posso, de repente, trabalhar isso ao meu favor para a empresa. Por exemplo, é um exemplo doido aqui que eu criei, tá? Através, por exemplo, do conceito de moda. Vamos ver o de mediana. Então, ele é a moda. A moda é a idade 20. 20 anos é a moda, certo?
Agora, qual é a mediana? Agora, entenderam o que é moda? Moda é o que aparece mais. E a mediana? A mediana é o número que está no meio. Agora, cuidado, a mediana tem uma pegadinha. Para ver qual o número que está no meio, eu tenho que botar todos em sequência crescente. Ok? De novo. Ou seja, ele precisa, para você que trabalhar com mediana, você precisa estar em uma ordem, tá? Uma ordem crescente. Tá bom? Dependendo do que for, não necessariamente precisa ser uma ordem crescente. Pode ser uma ordem decrescente. Mas aqui na prática, crescente fica mais fácil para raciocinar. Então, ele não pode usar esses dados da forma como eles se encontram aqui. Pode, deixa eu ver. Não, porque, ó, tá vendo? Tem valores menores no meio. Então, ele precisa colocar na ordem crescente. A partir da ordem crescente, ele vai saber qual é o range nesse caso aí, né? De intervalo, né? E saber ou o valor central ou o intervalo entre eles. Para saber qual é o número que está no meio, mediana é o número que está no meio. Se você fosse olhar, o que estava no meio era o 16, né? Aqui são 9 números. O 16 Isso é uma pegadinha de concurso, tá? Isso é uma pegadinha de concurso. Os caras colocam de forma desordenada, tá? Como se fosse uma TNA, né? Uma tabela de números aleatórios, tá? E aí, quando você vai fazer esses cálculos, parece fácil, moda, mediana e média, show de bola. Bum, vou meter os valores lá e vida que segue. Aí você pega a mediana 16, aí pega a média, aritmética, soma tudo, e aí tem lá, vai ter a resposta lá, hein? Você pode, escreve o que eu estou dizendo, vai ter essa resposta lá. Tá? Exatamente para induzir você ao erro. E, na verdade, qual foi o seu pecado? Você não colocou em ordem crescente e fez o cálculo. é o quinto. Então tem 4 para esquerda e 4 para direita, então 16 seria o do meio. Mas aí você erraria, porque você tem que botar em ordem crescente. Então, em ordem crescente, qual é o menor número que existe aqui? É o 16. Depois, qual é o segundo maior número? Aí é o 16 de novo, porque ele repete, né? Qual o outro número que vem aqui em sequência? É o 17. Estou botando em ordem crescente, né? Então, 16 são os menores. Depois vem quem? O 17. Só tem um 17, né? Depois vem o 18. Ó, o 18 aqui, tá vendo? 18. Depois do 18, tem o 19? Não tem, né? Então já vem qual? O 20. 20 e 20. Por que eu botei o 20 3 vezes? Porque tem 3 20. 20, 20 e 20. Depois do 20, vem quem? O 22. E depois do 22 tem o 24. 24. Agora eu escrevi todos os números em ordem crescente. Vamos contar, ver se tem mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Os 9 números que tinham ali em cima, eu recopiei em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vou circular aqui quem é que ficou no meio. Ó. Se você perceber, aqui tem 9 números. Então, o 20 é a mediana. Por que o 20 é a mediana? Ele nem precisou fazer conta, né? Se for o caso. Mas se ele quisesse, ele pegaria aqui, ó, somaria os valores, né, os 9 números, aquele né? O E1, que é o cálculo, né? Somaria aqui e acharia um valor que ele vai mostrar com calma. Peraí. Porque ao mesmo tempo, ó, tem 4 números para cá, ó. Vou escrever aqui de preto. 4 números aqui. 4 números aqui. Então significa o quê? Que ele ficou bem no meio. Então ele também é mediana. Coincidentemente, a média, ou a mediana e a moda ficaram o mesmo valor. Tá. Eu usaria... Qual é a equação que eu usaria para o E, né? Para poder entender aqui. Aquele E é igual a N sobre 2 ou E é igual a N mais 1 sobre 2. E por quê? Alguém lembra? N mais 1 sobre 2. Porque ele é o quê? Porque... Ordenado. Isso. Show. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, eu tenho 9 números, não tenho 9 dados, é isso que ele diz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 1, 2, 3, 4. Olha o quinto número aqui. É o 20. Bate certinho. Tá? Se ele desse 5,5, aí seria um número entre o 5 e o valor superior a ele. O valor inferior e o valor superior. Também seria 20.
né? E assim por diante. Se desse um número quebrado, aí você pega o valor entre aqueles dois valores. Tá? Show de bola. Obrigado. Ficaram 20, certo? Não é sempre que isso acontece, ok, pessoal? Foi uma coincidência. Então, a mediana ficou igual à moda. Entenderam como é a mediana? Escreve em ordem crescente e pega o do meio. Agora vamos para o último coisa aqui. Calma que ainda tem um exemplo aqui que eu vou fazer na próxima. Pra vocês entenderem melhor. Agora a média, para terminar. Achei a moda, de novo, a moda é o que tem mais. A mediana, eu escrevo em ordem crescente e pego do meio. E a média? A média, eu somar todos esses números e dividir pelo número de números. Como assim? A idade, eu pego todas as idades que estão escritas lá. Eu pego. Vou pegar esses aqui, já está escrito aqui na minha frente, né? Ó, 16 mais 16 mais 17 mais 18 mais 20 mais 20 mais 20, certo? Mais 22 mais 24. Então a média, o que é a média? Média M é igual à soma de todos os números dividido pelo número de números. Quantos números tem aqui? São 9. Então, se eu somo todos os 9 números... Não há necessidade de você botar esses números assim. Você pode pegar a frequência, fazer um múltiplo da frequência pelo número, como eu tinha apresentado lá para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 16, 3 vezes 20, tá? E aí fica, você reduz esse cálculo absurdo que ele fez ali. E divido por 9. Então, a média vai ser igual a... Se você somar 16 mais 17 mais 18 mais 20 mais 20 mais 22 mais 24, isso aqui vai dar 173 dividido por 9. Você faz a continha, certo? Essa divisão aqui vai dar uma dízima periódica. 19,222, 3 pontinhos, certo? Ou você pode escrever a dízima periódica assim. Ou 19,2 e um tracinho aqui. Esse tracinho significa que é o 2 que está se repetindo. Certo? Então é 19,22222 que eu vou escrever aqui, ó. Então a média foi quanto? A média das idades foi 19,222, 3 pontinhos aqui para dizer que é uma dízima periódica. Ok, pessoal. Agora vamos fazer... Bom, isso aqui agora vai se repetir, é besteira. Se vocês quiserem, eu vou dar uma pausa, você dá um print, tentar fazer depois, só para dar uma treinada, tá? Que vai ser tema de prova. Pode fazer à vontade, sem problema nenhum. Agora vamos para o nosso último aqui, ó. Agora vamos para um pouquinho mais rebuscado, tá? Isso aqui, ó, caiu na... Eita, acho que é Juiz de Fora, tá? Universidade Federal de Juiz de Fora. Me corrijam aí se eu estiver errado, por favor. Isso aqui caiu no vestibular, tá? Mas é um exemplo clássico também que cai em concurso. Tá? Só para vocês saberem que isso aí se repete em outros lugares, vocês vão ver em outros lugares. O nutricionista indicou 3 dietas diferentes para grupos de pacientes que gostariam de perder peso. A tabela a seguir indica a perda de peso por paciente de cada grupo. Então vocês estão aí arregalando, olhando a tabela, né? Beleza? Quem quiser, copia essa tabela aí, porque nós vamos precisar na hora da resolução. Tá, então aí, ó, a partir desses dados, a média da perda de peso, aí vem a historinha que ele vai contar agora, e aqui são as opções. Então, note que você vai tirar dessa tabela aqui as informações. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, aí os dados informados das dietas, né? Eu acho que isso aqui é o dia da semana, um nutricionista indicou 3 dietas diferentes, tá? Para grupos de pacientes que gostariam de perder peso em quilogramas. A tabela a seguir indica a perda de peso, tá, em quilogramas por paciente. Então, cada paciente, ele não numerou aqui, né? Cada paciente perdeu o primeiro paciente no grupo 1 perdeu 2 quilos, o grupo 2 perdeu 2, do grupo 3 perdeu 3, e assim por diante. Só para a gente entender de forma geral a dica monstro, ótimo. De maneira geral, o exercício. Vamos lá. Aí, de cada grupo. Então, você... Deixa eu só... A partir desses dados, o que é que ele pede? A média da perda de peso do grupo 1, a mediana de perda de peso do grupo 3 e a moda da perda de peso do grupo 2. Note, ele pede mediana,
média, mediana e moda, só que dos grupos diferentes, né? E aí, teoricamente, o primeiro dado dessa sequência aqui é a média, o segundo a mediana e o terceiro é a moda. Isso. Vou ser sincero, é até relativamente... Quando ele fala moda, note que... cadê? A moda da perda do grupo 2. Você já consegue matar a questão pelo resultado da moda, porque moda é relativamente fácil, é só você ver qual número você repete com maior frequência. E aí você já olha aqui, você fica... Provavelmente você fica em 2 ou mais intervalos. Duas ou mais opções, ou uma opção apenas. Às vezes, depende, se der a moda igual a 2, você sabe que é essa resposta. Se der moda igual a 3, sabe que é essa resposta. Eu estou apostando, eu não vi esse exercício completo, tá? Eu já vi ele em prova, mas eu não vi ele completo. Cara, vou acompanhar junto com vocês agora. Mas eu tô achando, eu vou chutar que provavelmente, para exatamente o cara que é concurseiro não matar a questão logo de cara, ele colocou essas duas opções aqui, ó. Vou chutar, tá? Mas se ele der uma dessas outras aqui como moda, pô... E eu não li a tabela, não quero voltar para a tabela. Deixa ele explicar. Aí tem umas alternativas. Tranquilo? Parece Enem, né, bicho? É típica questão do Enem. Então, vamos comigo. Atenção, ó. Primeiro, vamos ter calma aí. Do grupo 1, ele quer a média. Certo? Do grupo 1, ele quer a média. Beleza? Do grupo 2, ele quer a moda. Moda, ok? Do grupo 3, ele quer a mediana. Ah, é mediana. Ah, não, tá certo, Então, tá certo. vamos lá. Foi nessa ordem? Não, né? Olha só a ordem que ele deu, rapidinho. Só para voltar aqui, só um minutinho, gente. Ó, ele vem grupo 1. Ah, não, grupo 1, grupo 2, grupo 3. É no grupo 3 que eu... já é errado. Eu confundi a ordem ali. É a soma dividido pela quantidade. Ai, comercial. Coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar com até 50% de desconto. Viu, gente? Se quiser viajar... O que é a moda? A moda é o termo com maior frequência. Frequência, no nosso linguajar, né? Mais usual, seria aquele que aparece mais vezes, né? Aquele que aparece com mais vezes, com maior frequência. E a mediana é o termo central com os dados ordenados. Ok? Então tá aí. A média é a soma dividida pela quantidade, a moda, termo com maior frequência, aquele que aparece mais vezes, e a mediana, termo central dos dados ordenados. Lembrando que tem aula disso já no canal, né? Então, procura aí a aula, quem não lembra do conteúdo. Então, vamos lá. Média. X barra é a simbologia. Do grupo 1, hein? Tem gente que coloca M, tá? De média, ou coloca X barra, tá? Os dois representam média. Grupo 1. Então, eu tenho 2, mais 3, mais 4. Rapidinho, do grupo 1, ele tá fazendo a média. Vou voltar rapidinho na tabela aqui, tá, gente? Só pra gente entender. Ó, do grupo 1, ele tá fazendo... Ele quer a média, né? Então, a média, o que ele vai fazer? Ele vai somar 2, mais 3, mais 4, mais 4, mais 5, mais 6, mais 8, mais 10. Vai somar tudo. São quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai somar isso tudo e dividir por 8. Tá? 6, 7, 8. Dividido por 8. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá, ó. 5 com 5, 10. 10 com 4, 14. 14 com 6, 20. 20 com 4, 24. 24 com 10, 34. 34 com 8, 42. Por 8. Belezinha? Isso aqui vai dar quanto?
Isso aqui vai dar 5,25. Beleza? Tudo sob controle aí, né? A moda, gente. 5,25. Vamos ver lá rapidinho. Vou voltar lá nas opções. 5,25, ó. Ou é a letra A ou é a letra D, tá vendo, ó? 5,25. Agora, o grupo 1. O outro a gente já vê a mediana. Para mediana, o que eu vou fazer com esses termos aqui? No grupo 2, grupo 2, né? Grupo 2 da mediana? No grupo 2 da mediana, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e botar na ordem. Deixa eu ver se está na ordem. 2, 3, 5, 8, não. Tá. E aí, eu vou fazer a mediana. Mediana é o quê? 8 números. 8 mais 1 dá quanto? 9. 9 dividido por 2, 4,5. 1, 2, 3, 4. 4 aqui, ó, tá entre 3 e 3, né? 4 e 5, tá? Ou é 3 ou é 5, tá? Então, o termo da mediana provavelmente deve ser 3. Eu tô acompanhando aqui, ó. Aqui, ó, 5,5 e 3. Então, eu acho que eu tô acreditando que a letra seja a letra D. Por que essa droga dessa bolinha tá rodando aqui? Vamos lá, vamos lá. Opa. Peraí, deixa eu não pular muito, não. Aqui. Só você olhar no grupo 2 e procurar aquele cara que mais repete. É o número 2. Certo? Ah, ele tá fazendo a moda? Já pulou pra moda? Ah, ele tá fazendo tudo 1. Indo aí, ó. 3 vezes. Tranquilo? E por último, a mediana. Se você... Gente, é o quê? Qual é a ordem? Ah, ai, droga. É média, moda e mediana. Ai, meu Deus do céu, Everton! Como você é enrolado, Everton! Falta de atenção. Eu tenho probleminha. Ai, você viu, né? Se eu me confundo com esquerda e direita, imagina esse trem aqui, né? Eu já teria me dado mal. Mesmo sabendo fazer a questão, eu teria me dado mal pela ordem aqui, porque eu tenho probleminha com a ordem. Vida que segue, tá? Vambora. Os dados do grupo 3 em ordem. Porque cuidado aí, tá? No grupo 3, o último dado é um 5. Você tem que pôr em ordem. Então, aqui no grupo... A gente já sabe que é letra A, né? A resposta é letra A. Não é isso? 4,25, 2 e 4... Gente, só eu que tô ficando maluco ou o cara tá fazendo uma ordem diferente do que tá aqui no texto? Grupo, ó. A média, grupo 1. Média, grupo 1. Média, grupo 1. Tá, deu 5,25. A mediana de perda de peso do grupo 3. Ah, o probleminha dá uma pegadinha só para te confundir. Entendi. Ele faz 1, faz 3, faz 2. O que o cara tá fazendo lá, ele tá fazendo 1, 2 e 3. Depois ele volta aqui e usa a ordem depois. Que eu acho bem confuso. Tá vendo? 1, 2 e 3. Mas lá, no exercício, tá 1, 3 e 2. Essa é a ordem que tem que ficar lá. Tá? Porque cuidado aí, tá? No grupo 3, o último dado é um 5. Você tem que pôr em ordem. Então, aqui no grupo 3, os dados em ordem ficam assim, ó. 3, 4, 4, 4. Depois vem 5, 5. E depois 6, 6. Então, qual é o termo do meio aqui, ó? 4 para um lado, 4 para o outro. Eita, Lucas, tem termo do meio não. Tem sim, parceiro. Quando o termo central, na sua distribuição, ele não existe, a mediana é a média dos vizinhos. Então, fica 4 mais 5 sobre 2, que vai dar 4,5. Você pega os dois vizinhos, ó, o 4 e o 5, e tira a média dos dois. Então, dá 4,5. A gente viu isso lá, né? A gente pegou o EI da esquerda, o EI da direita, pegou os dois, somou, dividiu por 2 e achou qual era o termo do meio, qual é o termo da mediana. Então, vamos lá. Repassando, a média é 5,25. Beleza? A mediana é 4,5. Agora está seguindo a ordem. A moda é 2, o que nos leva a letra A. A letra A. Tá. Que questão linda, hein? Que
Lindo. O que é lindo para ele, né? O que é lindo para ele? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se a outra questão que ele vai dar é uma questão curta. Só para a gente não andar muito. Universidade Federal do Pará? Paraná? Não sei. Deu Blade agora na minha cabeça. Bom, em um grupo de 6 pessoas, a média das idades é 17 anos, a mediana é 16,5. Média é uma coisa, mediana, dentro de um intervalo, aquele cara que está no meio, ou seja, deve ter 16 de um lado e 17 do outro, e a moda é 16 anos, o que mais se repete é 16. Se uma das pessoas de 24 anos se juntar ao grupo, eita, aí a brincadeira muda. A média e a mediana das idades do grupo passarão a ser, respectivamente... adoro essas questões, são questões lindas de prova. Diana é 16,5 e a moda é 16 anos. Se uma pessoa de 24 anos se juntar ao grupo, a média e a mediana das idades do grupo passarão a ser, respectivamente. Então vamos lá, preste atenção, ó. O grupo tem 6 pessoas, N igual a 6, beleza? A média dele é de 17 anos, a mediana é de 16,5 e a moda é 16, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, entrou nesse grupo uma pessoa com 24 anos. Que foi que... Logo de cara, o que aconteceu com o número de pessoas? Aumentou mais um. Então, esse mais um significa que nesse cálculo aqui, ó, tá? É X pessoas mais 1 dividido pelo total novo de pessoas. Tá? Quando você for fazer cálculo da média aqui, ó, lembra? Não é o somatório do que tinha mais 24 dividido por 7 agora. Conseguiu entender o que eu falei? Na média? Ó, você sabe que o somatório total de pessoas mais 24 dividido agora por 7, não mais por 6, tá? E aí você vai... não vou atropelar não, porque isso aí é mais visual, aí o cara vai colocar no papel, vai ficar mais fácil. Aconteceu. O meu número de elementos agora passou a ser 7 elementos. Tranquilo? Como é que a gente vai encontrar a média desse novo grupo? O que é que acontece aqui, ó? A média nada mais é do que a soma dividido por 6, correto? Então, se a média está sendo 17 e ela é igual a soma dividido por 6, então isso quer dizer que a soma dessa galera é de 102. Belezinha? 102. Quando você jogar aqui agora, o que é que vai acontecer? O x barra vai ser o quê? Vai ser a nova soma sobre 7. Quem é a nova soma? A soma dos anteriores, porque ninguém saiu da jogada. Os 6 continuam. Então dá 102. Mais 24. Adicionar os 24. Mais 24. E divido pela quantidade, que agora é 7. Então vai dar 126 por 7, que vai dar 18. Então já descobri que a nova média, ela é de 18 anos. Aí agora vamos achar a mediana. Vamos lá, ó. Se essa mediana deu 16,5, os caras têm idades inteiras, tá? Inteiras. Então o que é que acontece? Se eu tenho 6 pessoas e a mediana tá dando 16,5, isso significa que antes dele tá tendo um 16 e depois dele tá tendo um 17. Correto isso? Aqui eu tenho, ó, 2 termos aqui antes e mais 2 termos depois. Beleza? Tudo certinho aí, pessoal? Pronto.
O 24, galera, o 24, se esse é 16 e esse é 17, o 24, ele vai entrar por aqui, ó. Em qualquer lugar desses daqui. Então, o 24, quando ele entrar, ou ele entra antes do X5 ou depois do X5. O que importa é que quando ele entrar, eu passo a ter 7 termos e o 17 agora Ele passa vai passar a ser o meu quarto termo, que vai ser exatamente quem? A nova mediana. Tá? Porque ó, você vai ter 3 para cima. Isso, e 3 para baixo. 3 para baixo. E o 17 agora passa a ser o cara novo. Né? Ele passa a ser... É simples, gente. 16,5. Quando você agregou mais um elemento, ele pula para cima. Então, do 16,5, ele vai para 17. Ponto. É isso. Tá? Porque aí ele passa a ter... O próximo número superior passa a ser o termo central. Ou termo mediano. Novo termo do meio. A nova mediana. Então, a média vai ser 18 e a mediana vai ser 17. Agora, a moda. A moda não é uma pegadinha. Se você pensar um pouquinho, ele diz que a moda é 16. O 24, ele faz com que a moda se altere ou não? Essa que é a pergunta. O que vai dar aí pra gente, letra B de bola. Não. Tranquilo? Ele nem chegou a fazer. Por que ele não fez, nem ele não perdeu tempo fazendo a moda? Já que, se o número é o número 24, ele não influencia. Exatamente. Exatamente. Não vai influenciar em nada. Porque se fosse um outro número e tivesse dado dados, informações que dissesse assim, ó, você acrescentar o 24, quem passa a ser a moda agora é o 24, ou o 24 e o 16, que às vezes pode ser, né? Pode ser, posso ter mais de uma moda. Mas como 24 é um número diferente de 16, né? Por motivos óbvios, então não influencia em nada. E aí, quando você olha lá as opções, você já mata logo a letra B. Perfeito. Jovens, muito obrigado por assistirem a aula. E 12 seres humanos, isso é bom. Depois de uma prova, né? Geralmente quase não aparece ninguém. Então tem 12 pessoas aqui. Estou feliz pra caramba. Bom, eu vou estar mandando amanhã ou no máximo sábado esse material para vocês, tá bom? E aí daqui a 2 semanas nos encontramos com desvio padrão e variância. E aí começamos probabilidade, tá? Um beijo em queijo e nos vemos na próxima aula. Beijo, gente. Tchau. Desculpa aí qualquer coisa. Ih, tira a gravação, gente, que eu tenho mania aqui de ficar... Eu tô esquecendo da gravação.